Olá pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, não é? Dia 19 de março. Continuamos, infelizmente, com a crise do coronavírus, mas prossigamos, não percam o foco. A gente está aqui para dar toda a assistência do mundo a vocês. E por isso, a gente preparou uma segunda bateria de exercícios desta semana, não é? Para você, além do capítulo 6 do livro, para você poder baixar aí no seu computador e estudar. Hoje, então, a gente faz a resolução dessas 10 questões da ficha extra 2 do mês de março, tá certo? Com isso, nós fechamos esta semana com 5 aulas extras aqui no canal. Tivemos uma aula de adjetivo, uma aula de interpretação, tudo em cima do livro na aula número 6. Tivemos a parte de redação também, que você deve acompanhar. Tivemos já o vídeo com a resolução das 10 questões do exercício 1, exercício que foi enviado pelos grupos de WhatsApp. E agora a resolução da ficha número 2 também foi enviada pelos grupos de WhatsApp na manhã desta quinta-feira, tá bom, gente? Então vamos à resolução das questões aí. Você só deve assistir a esse vídeo depois de ter respondido a ficha que foi enviada hoje pela manhã, quinta-feira, 19 de março, tá bom? Bom, a primeira questão diz aí: hoje fizeram o enterro de Bela. Todos na chácara se convenceram de que ela estava morta, menos eu. Se eu pudesse, não deixaria enterrá-la ainda. Disse isso mesmo à vovó, mas ela disse que não se pode fazer assim. Bela estava igualzinha a que ela era no dia em que chegou da formação, só um pouquinho mais magra. Todos dizem que o sofrimento da morte é a luta da alma para se largar do corpo. Eu perguntei à vovó, como é que a alma dela saiu sem o menor sofrimento, sem ela fazer uma caretinha que fosse? Vovó disse que tudo isso é mistério, que nunca a gente pode saber essas coisas com certeza. Uns sofrem muito quando a alma se desapega do corpo, outros morrem de repente sem sofrer. O texto aí da obra Minha Vida de Menina, da Helena Morley. E temos um texto do Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma, né? na obra Claro Enigma. Perguntas. Numa incerta hora fria, perguntei ao fantasma que força nos prendia. Ele a mim, que presume estar livre de tudo, eu a ele, gasoso. No voo que desfere silente e melancólico rumo da eternidade, ele apenas responde, se acaso é responder a mistérios, somar-lhes um mistério mais alto. Amar depois de perder. Bom, a questão diz: as perguntas da menina e do poeta versam sobre a morte. É correto afirmar que? Ora, é uma questão que envolve comparação entre textos, uma das habilidades cobradas no Enem, não é? Você precisa comparar os textos para ver o que é que eles têm em comum, o que é que eles têm de diferente. Então a pergunta aqui é muito clara. É sobre as visões que a menina e o poeta têm a respeito da morte. A letra A dizia: ambos guardam uma dimensão transcendente e católica de origem mineira. Ambos, na letra B, ambos ouvem respostas que lhes esclarecem em definitivo as dúvidas existenciais. Letra C. A menina mostra curiosidade acerca da morte como episódio e o poeta especula o sentido filosófico da morte. Letra D. A menina está inquieta por conhecer o destino das almas, enquanto o poeta critica o ceticismo. E letra E. As duas respostas reforçam os mistérios da vida ao acolherem crenças populares. Ora, gente, quando a gente olha aqui para o texto 1, não é? Minha Vida de Menina, há aqui uma pergunta, a pergunta da menina, né? Eu perguntei à vovó, como é que a alma dela saiu sem o menor sofrimento, sem ela fazer uma caretinha que fosse? E a vovó diz que tudo isso é mistério. Isso pode reforçar, sim, a curiosidade da menina, não é? Como a curiosidade acerca da morte como um episódio, algo que faz parte da nossa vida e ela tem curiosidade sobre isso. Já o poeta, quando diz numa incerta hora fria, perguntei ao fantasma a força que nos prendia. Depois diz, no voo que desfere silente e melancólico rumo da eternidade, ele apenas responde, amar depois de perder. A gente percebe que não há uma, digamos, objetividade muito grande aí no texto. Há um caráter mais subjetivo, um caráter mais filosófico. Por isso, você deveria ter respondido a letra C. A menina mostra curiosidade acerca da morte como episódio
e o poeta especula o sentido filosófico da morte, tá? Letra C, portanto. Vamos à próxima questão? Olha só, cantiga de enganar. O mundo não tem sentido, o mundo e suas canções de timbre mais comovido estão calados, e a fala que de uma para outra sala ouvimos em certo instante é silêncio que faz eco, e que volta a ser silêncio no negrume circundante. Silêncio, que quer dizer? Que diz a boca do mundo? Meu bem, o mundo é fechado, se não for antes vazio. O mundo é talvez, e é só. Talvez nem seja talvez. O mundo não vale a pena, mas a pena não existe. Meu bem, façamos de conta de sofrer e de olvidar, de lembrar e de fruir, de escolher nossas lembranças e revertê-las, acaso se lembrem demais em nós. Façamos, meu bem, de conta, mas a conta não existe, que é tudo como se fosse ou que, se fora, não era. Também um texto do Carlos Drummond de Andrade, não é? Esse poema aí faz parte da obra, claro, Enigma, como você vê aí no texto, tá? Esse poema foi publicado em 1951, não é? Nós vivíamos o temor da Guerra Fria, por exemplo, tínhamos saído há pouco tempo da Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, diz aqui, em claro enigma, a ideia de engano surge sob perspectiva do sujeito maduro, já afastado das ilusões, como se lê no verso síntese, tu não me enganas, mundo, e eu não engano a ti. O excerto de Cantiga de Enganar apresenta a relação do eu com o mundo mediada pelo quê, não é? Ora, observe o seguinte, veja, há um questionamento filosófico existencial aí, tá certo? Revela um eu lírico, digamos, desiludido, né? Quando ele diz, por exemplo, o mundo não vale o mundo, meu bem, tá? Ora, ele rejeita certezas e crenças estabelecidas anteriormente para se relacionar com a realidade através da concepção absurda de que tudo é uma fantasia, um faz de conta, tá certo? Então, quando ele diz, por exemplo, meu bem, façamos de conta, façamos, meu bem, de conta que é tudo como se fosse ou que se fora não era. Ora, diante de tudo isso, nós podemos dizer sim que a relação do eu lírico com o mundo é mediada pelo despropósito de um faz de conta. Essa seria a resposta. Não é pela música, nem pela cor, nem pela afirmação de valores sólidos numa época crítica, né? Pela memória que corre fluida no tempo, não, pelo despropósito do faz de conta. Isso, repito, está, digamos, bem evidente na parte final do texto. Façamos, meu bem, de conta, mas a conta não existe, que é tudo como se fosse ou que se fora não era, tá bom? Então, letra E nessa segunda questão. Terceiro quesito, temos aí um texto sobre redes sociais, né? O Twitter é uma das redes sociais mais importantes no Brasil e no mundo. Um estudo identificou que as fake news são 70% mais propensas a serem retweetadas do que fatos verdadeiros. Outra conclusão importante do trabalho diz respeito aos famosos bots. Ao contrário do que muitos pensam, esses robôs, bots, né? Esses robôs não são os grandes responsáveis por disseminar notícias falsas, nem mesmo comparando com outros robozinhos. Tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Bom, no período, nem mesmo comparando com outros robozinhos, tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Os dois pontos são utilizados para introduzir o quê? Uma questão agora sobre pontuação, né? Estão aqui os dois pontos, né? Quando diz nem mesmo comparando com outros robozinhos. E aí, o que é que vem depois, gente? Vem uma comparação, não é? Quando ele diz nem mesmo comparando com outros robozinhos, aí vem um elemento comparativo. E esse elemento comparativo serve, na verdade, para quê? Para explicar a frase anterior, que é uma frase que fala sobre comparação. Veja, nem mesmo comparando com outros robozinhos. Dois pontos. Ele vai citar essa comparação, explicando a afirmação anterior, ok? Então, os dois pontos aí introduzem uma explicação, letra C, a resposta da terceira questão, tá bom? Vamos adiante. O feminismo negro não é uma luta meramente identitária, até porque branquitude e masculinidade também são identidades.
Pensar feminismos negros é pensar projetos democráticos. Hoje afirmo isso com muita tranquilidade, mas minha experiência de vida foi marcada pelo incômodo e pela incompreensão fundamental. Não que eu buscasse respostas para tudo. Na maior parte da minha infância e adolescência, não tinha consciência de mim. Não sabia por que sentia vergonha de levantar a mão quando a professora fazia uma pergunta, já supondo que eu não saberia a resposta. Porque eu ficava isolada na hora do recreio. Porque os meninos diziam na minha cara que não queriam formar par com a neguinha na festa junina. Eu me sentia estranha e inadequada, e na maioria das vezes fazia as coisas no automático, me esforçando para não ser notada. Texto da Djamila Ribeiro, na obra Quem Tem Medo do Feminismo Negro, tá? O trecho que melhor define a incompreensão fundamental referida pela autora. Então, olha só, gente, agora eu tenho uma questão de coesão textual, não é? Aqui na referência 1, vamos encontrá-la, está logo aqui, olha aqui no meio do texto. Hoje afirmo isso com muita tranquilidade, mas minha experiência de vida foi marcada pelo incômodo de uma incompreensão fundamental. Incompreensão fundamental. E a pergunta é, esse termo, incompreensão fundamental, se relaciona com o quê, não é? Bom, o trecho que melhor define a incompreensão fundamental referida pela autora. Ele coloca aqui, não que eu buscasse respostas para tudo, não tinha consciência de mim, porque eu ficava isolada na hora do recreio, me esforçando para não ser notada, sentia vergonha de levantar a mão. Ora, quando a gente olha o texto, uma incompreensão fundamental. Não que eu buscasse respostas para tudo. Na maior parte da minha infância e adolescência, não tinha consciência de mim. Ora, é esse termo, não tinha consciência de mim, que se relaciona a uma incompreensão fundamental. A própria pessoa não se entendia, não tinha consciência do seu papel no mundo, tá? Então, a relação dessa expressão incompreensão fundamental com outra expressão do texto, essa outra expressão é a que está na letra B. Não tinha consciência de mim, tá bom, gente? Vamos para a próxima questão. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba, se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra a espreitar, a memória da palavra amar. Texto muito interessante do Marco Catalão sob a face neutra. Vamos ver lá. É correto afirmar que o poema... Então agora você tem uma questão de interpretação textual, tá certo? De interpretação textual. Deixa eu separar aqui esses papéis. Olha só, gente. Diz que o poema aborda o tema da memória, considerado uma faculdade que torna o ser humano menos amargo e sombrio. Diz que enfoca a hesitação do eu lírico diante das palavras, o que vem expresso pela repetição da palavra talvez. Apresenta a natureza romântica, sendo as palavras amora e amargo metáforas do sentimento amoroso. Possui reiterações, quer dizer, repetições sonoras, que resultam em uma tensão inusitada entre os termos amor e amar. Ressalta os significados das palavras tal como se verificassem no seu uso mais corrente. Olha só, vamos voltar para o texto. Veja que primeiro ele fala da palavra amora, não é? Ele tece considerações sobre os termos amor e amora, né? Ele diz que ali no meio da palavra amora existe a palavra amor. E também faz esse jogo aí com amar e a palavra amargo, né? Explorando através de figuras sonoras as tensões entre o amor, o sentimento terno e caloroso de uma pessoa por outra e as adversidades que surgem quando ele é vivenciado no próprio ato de amar. Ou seja, possui repetições sonoras, amor, amar, amora, amargo, não é? Que resultam de uma tensão entre a palavra amor e a memória da palavra amar, tá certo? Quer dizer, o amor é doce, doce como a amora. O amar é meio amargo, tá certo? Então, essa tensão entre amor e amar. Portanto, gente, a resposta estaria aí na letra... Vamos ver, na letra D, não é? Possui reiterações sonoras que resultam em uma tensão inusitada entre os termos amor e amar. Letra D, portanto. Beleza? Vamos para a próxima questão. Sexto quesito aí, um texto do Ricardo Freire, complicabilizando, né, o artigo dele na revista Época. Olha só. Sim, estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em ilisar. Se nada for feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos que os terminados simplesmente em ar.
Todos os dias, os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais termos infelizes, que imediatamente são operacionalizados pela mídia, reinicializando palavras que já existiam e eram perfeitamente claras e eufônicas. A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos, com currículo de ótimos serviços prestados, estão a ponto de decair em desgraça entre pessoas de ouvidos sensíveis. Depois que você fica alérgico a disponibilizar, como você vai admitir, digamos, viabilizar? É triste demorar tanto tempo para a gente se dar conta de que desincompatibilizar sempre foi um palavrão. Bom, com base no texto, é correto afirmar que você tem que analisar aí que o autor faz uma crítica, não é, aos neologismos, principalmente vindos aí de traduções de livros de marketing, né? Essas traduções criando verbos aí terminados em ilizar. Então diz aí que é correto afirmar que a campanha nacional que se refere ao autor tem por objetivo banir da língua os verbos terminados em ilizar. Letra B, o autor considera o emprego de verbos como reinicializando e viabilizar uma verdadeira doença. Letra C, a maioria dos verbos terminados em ilizar presentes no texto foi incorporada à língua por influência estrangeira. O autor, no final do primeiro parágrafo, acaba utilizando involuntariamente os verbos que ele condena. Os prefixos des e in, que entram na formação do verbo desincompatibilizar, têm sentido oposto. Por isso, o autor o considera um palavrão, né? Ora, gente, eu até já comentei, né? Está lá num trecho do texto, quando diz: todos os dias, os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais termos infelizes, tá certo? Claro que não existe campanha nenhuma contra verbos terminados em ilizar, isso é uma forma de ironizar a situação, mas o que ele faz de fato é colocar a responsabilidade aí, né, numa influência estrangeira, né, nas traduções. Então, a melhor resposta é a letra C. A maioria dos verbos terminados em ilizar, presentes no texto, foi incorporada à língua por influência estrangeira. É o caso de desincompatibilizar, de viabilizar, né? De reinicializar, de operacionalizar. São essas as formas que aparecem, que foram, sim, que surgiram, digamos, por meio de traduções, né, dos livros de marketing e administração. Portanto, letra C nessa questão, tá bom? Vamos à próxima, sétimo quesito, olha só. Diante da dificuldade, municípios de diferentes regiões do país realizaram o segundo dia D neste sábado. O primeiro ocorreu em 18 de agosto. A adesão, no entanto, ainda ficou abaixo do esperado. Agora, a recomendação é que os estados e municípios façam busca ativa para garantir que todo o público-alvo da campanha seja vacinado. Texto 2. Pensar sobre a vaga, buscar conhecer a empresa e o que ela busca já faz de você alguém especial. Muitos que procuram balcão de emprego não compreendem que os detalhes são fundamentais para conseguir a recolocação. Agora, não pense que você vai conseguir na primeira investida. A busca por um novo emprego requer paciência e persistência. Tenha você 20 ou 50 anos. O termo agora pode ser substituído, respectivamente, em 1 e 2 e sem prejuízo de sentidos nos dois textos por. Então, claro, você tem que voltar aos textos aí para olhar a palavra agora no texto 1 e agora no texto 2 para ver o que é que serviria, né? Quais seriam os termos que serviriam. Olha de novo o texto, veja o caso do agora. Quando diz, por exemplo, tá aqui, agora a recomendação é que estados e municípios façam uma busca ativa, tá certo? Observe que esse agora pode ser substituído por daqui por diante, a partir desse momento, ou seja, doravante, tá? Já no texto 2, vamos ver aqui a palavra agora. Tá aqui. Agora não pense que você vai conseguir na primeira investida, não é? Tá aí o trechinho. Esse agora adquire um sentido de oposição, equivale a um mais, não é? Um todavia, um contudo, né? Mas não pense que você vai conseguir na primeira investida. Então, gente, nós temos como resposta nessa sétima questão a letra E, tá certo? O primeiro agora equivale ali a partir deste momento, ou seja, doravante, significa isso. E no segundo caso, o agora equivalendo a um mais, a um todavia, não é? A um no entanto. Tem valor adversativo, portanto. Letra é a resposta dessa questão. Beleza? Vamos ao oitavo quesito. O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera? José de Alencar. Bênção paterna.
A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios de crautá, as agulhas de jussara com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Você tem aí um glossário, né? Ará, que é o mesmo que periquito, uru, que é cesto, crautá, espécie de bromélia, jussara, tipo de palmeira espinhosa, tá? Com base nos trechos acima, é adequado afirmar. Observe que no primeiro texto, prefácio de Sonhos d'Ouro, o povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba, palavras de origem indígena, pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera, uma referência ao povo português, José de Alencar, bênção paterna. O texto traz implícita, né? Não vem de forma explícita, mas traz aí uma referência dizendo, por que bênção paterna? Né? José de Alencar, porque José de Alencar optou por uma linguagem mostrando a influência indígena no nosso vocabulário. Né? Então, o José de Alencar teve essa característica aí no vocabulário e por isso a referência a palavras portuguesas e palavras indígenas. E no trecho de Iracema nós temos aí o emprego de fato dessas palavras indígenas como uru, como crautá, né? Como, deixe-me ver aqui, a graciosa ará, né? Então ará, uru, crautá, jussara, que são palavras indígenas, tá certo, gente? Bom, sabendo disso, portanto, a gente chegaria à resposta. Não é? É adequado afirmar que, ao discutir no primeiro trecho a importação de ideias e de costumes, Alencar propõe uma literatura baseada no abrasileiramento da língua portuguesa, como se verifica no segundo trecho. Né? E esse abrasileiramento da língua portuguesa passaria justamente pelo uso de palavras de origem indígena, tá certo? Portanto, oitavo quesito, letra B de bola. Bom, pessoal, agora a questão número 9, olha só. Uma obra de arte é um desafio. Não a explicamos, ajustamo-nos a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços. Datamo-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar. Numa palavra, qualquer gênero de arte que de fato nos afete, torna-se deste modo arte moderna. As obras de arte, porém, são como altitudes inacessíveis. Não nos dirigimos a elas diretamente, mas contornamo-las. Cada geração as vê sob um ângulo diferente e sob uma nova visão. Nem se deve supor que um ponto de vista mais recente é mais eficiente que o anterior. Cada aspecto surge na sua altura própria, que não pode ser antecipada nem prolongada, e todavia o seu significado não está perdido, porque o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série completa de interpretações anteriores. Bom, texto do Arnold Hauser em Teorias da Arte, né? Olha só, de acordo com o texto, a compreensão do significado de uma obra de arte pressupõe o reconhecimento de seu significado intrínseco, a exclusividade do ponto de vista mais recente, a consideração de seu caráter imutável, o acúmulo de interpretações anteriores ou a explicação definitiva de seu sentido. Me parece muito claro aí no texto, gente, olha só, quando nós temos aqui datamo-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar. Os nossos próprios modos de viver e de pensar. E diz também que, aqui no final do texto, olha só, o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série completa de interpretações anteriores. E aí, justamente por esses dois trechos, você chega à resposta que uma obra de arte pressupõe o acúmulo de interpretações anteriores. Tem muito a ver com a nossa vida, com as nossas vivências, não é? São as nossas vivências que muitas vezes vão dar significado a uma obra, principalmente a uma obra de arte moderna, não é? Cujo significado nem sempre é explícito, nem sempre é claro, e ela fala a cada pessoa de uma maneira diferente. Claro, esse diálogo entre a arte e o indivíduo tem muito a ver com a experiência de vida do indivíduo, como ele enxerga o mundo com as suas vivências, né? Então, o acúmulo de interpretações anteriores é a resposta dessa nona questão, beleza? E o nosso 10º e último quesito. Examine este cartaz, olha, acabamos de falar de arte, né? Cuja finalidade é divulgar uma exposição de obras de Picasso.
Então tem aí Picasso, mão erudita, olho selvagem. Olha só, nas expressões mão erudita e olho selvagem, que compõem o texto do anúncio, os adjetivos erudita e selvagem sugerem que as obras de Picasso conjugam respectivamente o quê? Né? A erudição, mão erudita, a erudição teria a ver com civilização, com requinte, com modernidade, com liberdade ou com tradição. E o olho selvagem, né, teria a ver com barbárie, com despojamento, com primitivismo, liberdade com autoritarismo ou com a transgressão. A gente sabe que as vanguardas europeias, não é, foram movimentos ali do finalzinho do século XIX, começo do século XX, que transgrediram o que se pensava sobre arte, né? Muitos foram taxados de loucos e tudo mais, e era um movimento de fato revolucionário, tá certo? Então, o que é que a gente pode ver aí? Que erudita e selvagem associam simultaneamente a tradição, a técnica tradicional e, ao mesmo tempo, a ruptura como forma de representar a realidade. Né? Essa ruptura como forma de representar a realidade é muito explícita no cubismo, tá certo? Então, tradição, a erudita aí tem relação com a tradição, e olho selvagem, esse selvagem se refere à transgressão. Os movimentos de vanguardas europeias, de fato, transgrediram o que se imaginava de arte naquele tempo, tá bom? Resposta, portanto, letra E, tá? Gente, queria dizer a vocês que é preciso manter o foco. Esta semana nós já postamos 5 aulas para vocês. A primeira foi de adjetivos, depois de interpretação, As 3 cobrem a aula 6 do livro. Então você precisa acompanhar com o livro. E nós postamos, essa é a segunda aula de exercícios extras. O exercício, a ficha, foi enviada pelo WhatsApp no formato PDF. Exercícios extras 1 e exercícios extras 2, que são essas questões que eu acabei de corrigir aqui com você. Então, por favor, não perca seu foco. No caso das redações, não se preocupem. Vão fazendo as redações semanalmente, como vocês sempre faziam. Não é conveniente que estejam saindo de casa, portanto, não há necessidade de entregar. A gente não gosta de corrigir por e-mail ou por WhatsApp, porque isso limita muito a correção dos quesitos 1 e 4. A gente fica sem poder marcar o problema de ortografia, o problema de coesão. Então, tenha um pouco de paciência, nós vamos superar esse momento difícil, e as redações que vocês forem fazendo, vão guardando. Assim que as aulas voltarem, nós vamos fazer um grande mutirão aí, eu, Aline, Marcela. Se for necessário, contrato mais professores para corrigir os textos com mais rapidez e poder entregar isso a vocês o mais breve possível. Eu peço a vocês compreensão, paciência e principalmente responsabilidade social neste momento. As aulas estão sendo mantidas por todos os professores aqui pelo YouTube. Então, faça a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa, preparando material, trabalhando em casa para você. Faça a sua parte. Estude em casa, assista às aulas, resolva os exercícios. Não deixe a peteca cair nessa preparação sua para o Enem e para os vestibulares, tá certo? Força, fé, a humanidade vai passar por isso e nós vamos, sem dúvida alguma, ser melhores depois que tudo isso passar. Beijo para todo mundo. Aliás, beijo não. Um cotovelo aí no cotovelo de todo mundo, tá bom? Valeu, gente.